Beleza. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. E eu começo a achar normal quando o Boçal atire bombas na embaixada. Na embaixada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. E a história se repete, mas a força dessa história é mal contada. Mal contada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. E o fascismo e o comunismo deixa a gente ignorante, fascinada. E é tão fácil ir adiante, esquecer que a coisa toda tá errada. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Não dizem nada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. E aí galera, tudo bem? Bom, essa música que fala sobre toda forma de poder, ela fala sobre uma série de caras aí que em algum momento da história deixaram pra gente as ideias de que o Estado estava acima de qualquer coisa. Fala sobre Fidel, sobre Pinochet, fala sobre fascismo, comunismo, né? E essa guerra ideológica de um lado e outro, né, ela ficou muito presente num período que o historiador Eric Hobsbawm chama de Era dos Extremos, né, período esse que vai do final da Primeira Guerra Mundial até o final da Guerra Fria, né, período esse muito tenso, né, que envolveu geralmente blocos de ideias, fascismo ou comunismo stalinista, né, de um lado a galera mais pensando no liberalismo, do outro a galera pensando mais no socialismo, comunismo, anarquismo, né? Isso se refletiu diretamente na história do Brasil, né? Nós tivemos um governante que por 15 anos, né, ficou no poder e é conhecido talvez pelas suas polêmicas, né, por aquilo que ele criou especificamente, como o que a gente tem até hoje, carteira de trabalho, o dia do trabalho, salário mínimo, algumas leis trabalhistas, 2 constituições, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, profissionalização do futebol, né, o hino nacional nas escolas, né, a criação do Ministério da Educação e da Cultura. Então, esse cara que é um político gaúcho, nasceu em São Borja, né, um advogado, pecuarista, foi talvez um dos maiores ou maior presidente da história do Brasil, pelo menos em número de páginas dos livros, né? E esse cara era o Getúlio Dornelles Vargas, o tio GG, o Getúlio Vargas, né? E ele viveu uma era no Brasil de 1930 a 1945, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? E eu queria deixar como um recado para vocês daquela música que toda forma de poder é uma forma de morrer por nada, e que se a gente não abrir a nossa cabeça, infelizmente essas formas extremas de poder, elas nos dominam e elas dominam o mundo, né? E a gente precisa de democracia para resolver os problemas. Bem, então Getúlio Vargas ele entra no poder através de um golpe, né, chamado Revolução de 30, né? Ele tinha disputado as eleições de 1930 com o candidato de São Paulo, Júlio Prestes, né? Getúlio Vargas e João Pessoa formaram a Aliança Liberal e as fraudes eleitorais, o voto de cabresto atuou de novo e fez com que Getúlio Vargas não vencesse as eleições. Getúlio Vargas perdeu as eleições, porém a classe média brasileira,
né? Os liberais na época do Brasil, que sofreram demais com a crise de 29, não estavam mais familiarizados com as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, com as oligarquias do café com leite, né? As propostas de urbanização, de industrialização, até mesmo do liberalismo, isso fizeram com que Getúlio Vargas tivesse uma base, um grupo, né? Os tenentes que foram, né, perseguidos e muito a partir das revoltas que rolaram no Brasil nos anos 20, né, eles se juntam a Getúlio Vargas, junto com essa classe média, com essa classe ligada à indústria, com essa classe ligada à urbanização, e Getúlio Vargas tomou o poder, né? Júlio Prestes é deposto e Getúlio Vargas assume o governo provisório que durou 4 anos, né? Então, de 30 a 34, o Brasil viveu um governo provisório, onde nós não tínhamos uma Constituição, a Constituição de 1891 foi revogada, e Getúlio Vargas governa a partir de decretos e vai se estabelecendo as suas diretrizes, criando suas bases, né? Getúlio Vargas ele contou com o apoio de muitas classes, mas sempre contou com uma oposição dos paulistas, né? Getúlio Vargas contou com oposição, né? Getúlio Vargas buscou apoio dos cafeicultores, menos os paulistas, criou o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, né? Ou Companhia Nacional do Café para a época. E por conta das pressões, né, evidentemente, ele, em 1933, convoca a Assembleia Constituinte para convocar novas eleições, né? Os paulistas estavam emputecidos porque Getúlio Vargas escolheu para governar o Brasil uma série de interventores que eram tenentes, né? E o interventor que porventura foi para São Paulo não era do agrado deles, então eles queriam logo uma nova eleição para poder escolher o interventor que melhor, né, o governador que melhor atendesse às expectativas e necessidades dos grupos, né? Getúlio Vargas concorreu com chapa única, né? O vice dele, João Pessoa, tinha sido assassinado, inclusive isso tinha sido uma das causas, das justificativas utilizadas para a Revolução de 30, né? O assassinato de João Pessoa, ele foi morto por questões de oligarquias, né, ligadas às oligarquias lá da Paraíba, questões regionais, né, questões, dizem que era problema de dívida e tudo. E Getúlio Vargas concorreu como chapa única, né, em 1934, depois da Constituinte, e virou presidente da República de forma constitucional e ficou de 34 a 37 no chamado governo constitucional. Foi aí que Getúlio Vargas estende as leis trabalhistas, né? Getúlio Vargas começa a criar as leis trabalhistas, a criar o seu processo de urbanização que tanto ele pregava na sua campanha, né? A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, né? Com algumas empresas em grande parte estatais. Apesar de Getúlio Vargas ele ter princípios liberais na economia, mas o período que o mundo vivia, que era um período pós-crise de 29, exigia que o Estado tivesse uma força muito grande na intervenção dessa economia, né? O New Deal, que foi posto pelos Estados Unidos, assim como o stalinismo soviético, o nazismo de Hitler, o fascismo de Mussolini, foram a prova de que o Estado ele intervia na economia pós-crise de 29 para que o capitalismo ou o socialismo não crescessem, né, dentro dos países aos quais esses regimes usaram o Estado para ser fortalecido, né? Por isso a era dos extremos. E Getúlio Vargas, de 34 a 37, contou com, inclusive, uma bipolarização política muito grande, né? Partidos políticos aqui se formaram e pressionaram Getúlio Vargas, né? Aliança Nacional Libertadora, formado por comunistas, anarquistas, socialistas, liderado por Luiz Carlos Prestes, inclusive em 35 tentaram tomar o poder de Getúlio Vargas com a intentona comunista, né, que não foi para frente. Inclusive, vejam um filme chamado Olga, do Fernando Meirelles, muito interessante para vocês verem sobre esse período, né? Olga Benário, uma alemã judia, se envolveu com Luiz Carlos Prestes, que era um tenente que foi exilado lá na União Soviética e passa a virar comunista, vem para o Brasil com um plano, acaba se envolvendo com Olga Benário, era engravida, né, de Anita Leocádia Prestes, e é deportada, né, por Vargas para a Alemanha, de onde lá ganha a filha dela, morre no campo de concentração, e a filha dela é professora de história, inclusive, Ana Leocádia Prestes, professora de história, renomada de história do Brasil aí. E Getúlio Vargas enfrenta também os integralistas, que eram os fascistas brasileiros mesmo, né? Liderados por Plínio Salgado,
um vanguardista da Semana da Arte Moderna de 22, né, um dos idealizadores do movimento verde-amarelismo, né, ultranacionalista, né, e que de influência fascista criou um partido político chamado Integralista, né, que tinha como saudação o Anauê, que é você, meu irmão, Tupi-Guarani, e o símbolo da Integral, que era um símbolo muito parecido com o que os nazistas e os fascistas defendiam na Europa. Né? Getúlio Vargas acabou entrando em confronto com esses dois grupos, apesar dele simpatizar muito mais pelos integralistas, mas ele não podia deixar o seu governo de ordem cair por terra. Né? Inclusive, em 1937 também os integralistas tentaram fazer a sua intentona e acabaram sendo colocados na clandestinidade. A verdade é que Getúlio Vargas ele queria se manter no poder e não existia emenda de reeleição. Então, em 1937, Getúlio Vargas se reúne com o seu grupo de inteligência e criam um plano, um suposto plano, um falso plano comunista. Daí começa toda essa paranoia do comunismo no Brasil, do comunismo ser no Brasil algo que vai destruir os alicerces da nação. Esse medo comunista criou um falso plano, né, chamado de Plano Corre, que Getúlio Vargas divulgou, a primeira grande fake news aí, da República Brasileira, que envolveu diretamente um presidente da República e que envolveu diretamente, né, um novo golpe de Estado. Getúlio Vargas, que tinha criado a Constituição de 34, ele vai fechar o Congresso, vai criar um chamado Estado Novo, um Estado de Segurança Nacional, um Estado de sítio, vai fechar o Congresso, vai controlar os meios de comunicação, né? Vai ser o período em que ele vai ser chamado de populista, de fascista, de trabalhista. Ele vai criar o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, vai referendar a consolidação das leis trabalhistas, influenciado numa carta fascista chamada Carta del Lavoro, né? Ratificando as leis trabalhistas, cria uma Constituição outorgada, que teve o apelido de Polaca, que era muito parecido com a Constituição fascista da Polônia. E o Brasil vai viver um mini fascismo aqui, né? Getúlio Vargas, considerado o pai dos pobres e mãe dos ricos, fez de tudo para poder agradar a burguesia enquanto pôde, para poder afastar o comunismo, afastar toda a ameaça que pudesse atender a burguesia nacional e, ao mesmo tempo, oferecer para os trabalhadores salário, 13º, né? Uma série de ganhos que até hoje foram incorporados à vida trabalhista do Brasil, né? Então, Getúlio Vargas fica no poder, né, controla os meios de comunicação, cria o Departamento de Administração do Serviço Público, né, o DASP, também os DASPINs, o funcionalismo público entra com força na era Vargas, né, profissionalização do futebol, né, isso ajuda no nacionalismo, cantar o hino nacional ajuda no nacionalismo, né, nós não podíamos ouvir nada que não fosse brasileiro, era um nacionalismo bem extremado, por isso que o fascismo, né, que ainda hoje namora em grande parte com a sociedade brasileira em alguns momentos da nossa história, namorou, né, com Getúlio Vargas nesse momento da história. E veio a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, né, participou da Segunda Guerra Mundial por questões bem polêmicas também. O Brasil, apesar de Getúlio Vargas ser um simpatizante de Mussolini, mas era um parceiro econômico dos Estados Unidos. A Companhia Siderúrgica Nacional foi construída a peso de empréstimos dos Estados Unidos e não podia, numa guerra mundial, deixar o parceiro comercial de lado. E aí o Brasil entra na guerra do lado dos Estados Unidos, do lado da União Soviética, né, do lado da Inglaterra, do lado da França, vai para a Itália lutar, onde os pracinhas vão para lá, Força Expedicionária Brasileira, Força Aérea Brasileira, né, tivemos como lema senta a pua, a cobra vai comer, a cobra vai fumar, perdão, e o couro vai comer e o couro comeu, né? O Brasil veio como vencedor da guerra, mas isso para a nossa história acaba nem caindo muito bem, entendeu? As pessoas parecem que não valorizam muito isso na nossa história, né? Os pracinhas até hoje não são... A guerra, na verdade, na história do Brasil é muito menos vista do que o futebol. O futebol para nós traz mais glórias do que talvez as guerras que nós participamos juntos, né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, uma pressão, o mundo começa a viver um período de bipolarização, em que o fascismo e as ditaduras passam a ser muito criticadas no mundo ocidental. O Getúlio Vargas vivia uma ditadura. A moral da história é essa: como é que pode ter defendido a democracia na guerra e continuar uma ditadura?
Aí os mesmos grupos que apoiaram Getúlio Vargas agora se mostram contra ele. E a pressão é grande até que no dia 29 de outubro de 45, Getúlio Vargas sai do poder. Diz que ele já estava preparando o caminho para que os parentes dele continuassem uma vida política, mas não foi permitido. E aí convoca-se novas eleições em 46 entre o Dutra, que foi o ministro da guerra de Getúlio Vargas e um dos caras que prepararam o plano Cohen, né? E é isso, né? Getúlio Vargas viveu 15 anos, entre muitas polêmicas, ou fascista, ou trabalhista, ou populista. A verdade é que é o presidente que mais páginas tem aí na nossa história. Espero que vocês tenham curtido aí algumas dicas importantes sobre a Era Vargas. Curtam lá no canal, se inscrevam no canal e a gente vai estar no decorrer, né? Sempre para poder tirar dúvidas quando precisarem, né? E é isso aí. Valeu, um abraço a todos.